Epístola aos Hebreus, capítulo número 13, versículo 14 e versículo 15, que diz assim a potente palavra do Senhor: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Todos podem dizer amém. Queridos, esta noite é uma noite muito especial para cada um de nós que aqui está, porque estamos presenciando, já podemos sentir nesta noite a presença do Espírito Santo do Senhor. Os louvores aqui entoados